queridos pais, os quais olhamos com carinho hoje, com ternura, colocamos com intenção especial vocês, que receberam do Senhor essa vocação de gerar a vida, de cuidar da vida, de fazer acontecer uma paternidade responsável, não apenas um provedor, mas aquele que se preocupa, que escuta, que é presença, que é sinal de vida e de fé e referencial para os filhos. Eis a vossa missão. Na liturgia da palavra deste final de semana, nós temos a resposta para algumas questões existenciais que nós passamos, meus irmãos. Qual questão? Aquelas questões que às vezes diante da dor não enxergam o Senhor. Quando as tempestades da vida acontecem e a gente tem vontade de perder a fé e jogar tudo para o ar, ou então questionamos onde está o nosso Deus. Assim aconteceu com Elias, o profeta do Antigo Testamento, talvez o mais perseguido, e também com Pedro. Elias anunciou o nome de Deus, tudo bem, mas denunciou também muitas injustiças, por isso foi perseguido. E os pagãos chegavam para Elias e perguntaram: onde está o teu Deus? Cadê ele disse que estaria contigo? Vamos acompanhar um fato onde a gente vai mostrar o sofrimento do justo, o sofrimento do profeta Elias. Estava com Deus, que era aquele que estava fiel ao Senhor, mas que sofreu tanto, foi sinal de escárnio por meio dos zombadores do seu tempo, em especial os profetas de Baal. Elias então subiu ao monte para estar com Deus. O monte para o judeu lugar de encontro com Deus. Elias fizera a sua prece, ele estava angustiado no coração. A missão se tornara muito difícil. Ele estava desiludido com a sua caminhada de fé, desalentado. Ele estava amargurado, estava procurando Deus, por causa exatamente dos seus inimigos, que questionavam a presença do Deus próximo. Então ele sobe ao monte. Depois de cansar, de colocar o seu joelho no chão, de elevar seus braços aos céus, ele cansou. À noite ele cansou e foi para a caverna, ficar no frio, passar a noite. Quando chega na caverna, ele escuta uma voz dizendo o seguinte: volta ao monte de novo, você vai se encontrar com o Senhor. Sai e permanece sobre o monte do Senhor, porque o Senhor vai passar. Não disse como é que o Senhor viria, se ele viria de maneira presente, ou se utilizaria de mediações. Mas então o profeta sai. Ter fé significa sair a caminho, confiar naquele que nos chama, pôr-se a caminho, sair do nosso aconchego para exatamente se entregar nas mãos daquele que acreditamos. Então o profeta saiu na fé, saiu alegre porque iria se encontrar com o Senhor. Mas o que aconteceu? Inicialmente pensando que ia se encontrar com o Senhor, saiu alegre, com fé. Mas antes do Senhor passar, passaram as tormentas, as dificuldades, os problemas, aqui demonstrados em 3 situações. Antes do Senhor passar, passou um vento impetuoso, e o profeta Elias, ao invés de acreditar, começou a tremer as suas mãos. Quando ele está segurando naquele vento forte, passou um terremoto, chegou um terremoto em cima do monte, e ele começou a auxiliar os joelhos. Quando ele estava tentando respirar sobre o terremoto, veio um fogo, e ele então tremeu todo. Nós vemos aqui um jogo, a dialética, a luta desigual entre a fé que o leva a sair da caverna do aconchego para se encontrar com o Senhor e o medo. Com certeza, aqui, meus irmãos, o profeta Elias pode também ser representado por cada um de nós, que nos momentos de dores e dificuldades, quando mais precisamos do Senhor, parece que Ele some, mas Ele intervém sim nos momentos de dificuldades. Quando nos sentimos oprimidos em dificuldades da vida, quando nós nos refugiamos nele, nós encontramos caminhos para seguir.
Depois do vento, entre aspas, depois do terremoto, entre aspas, depois dos fogos da vida, dos momentos cruciais que não são fáceis. Mas se a gente não se refugiar nele para recomeçar, para encontrar energias e forças para recomeçar, aonde iremos, a quem procuraremos? Talvez a gente dentro dos problemas encontre situações e resoluções fáceis. Vá ali, procura aquilo, procura aquele, procura aquela situação, vai resolver. Será? O que aconteceu? Foi muito difícil o profeta se manter na fé na hora da dor, mas depois foi difícil também ele entender racionalmente que o Senhor não passou fisicamente falando, mas o Senhor passou como? Depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, veio uma brisa suave. O Senhor não veio fisicamente visitar o profeta. O Senhor se utilizou da mediação da brisa suave e deu conforto a Elias. E ele não estava sentindo a brisa, mas não percebia exatamente a brisa que era o Senhor. Assim também nós, meus irmãos, na hora do sofrimento nós não percebemos o Senhor, não. Nós não percebemos. Ele se utiliza de mediações, de pessoas, de situações, e nos dá força para recomeçar, para levantar, nos toma pela mão. Só depois a gente faz a síntese. Só depois a gente encontra as soluções para alguns porquês. Porque nem todos nós encontramos. Porque existem muitos mistérios na nossa vida. Não porque merecemos, não porque somos culpados, porque Deus não nos trata segundo as nossas faltas, porque nós somos humanos, somos pecadores, a começar desse nos fala. Deus não nos trata segundo nossos pecados, mas tem muitos mistérios que nós não entendemos muito, mas Ele passa assim, Ele está no meio de nós. É difícil perceber que Ele está na brisa suave, mas o Senhor está sempre e passa sempre através de mediações. Não foi diferente com Pedro do Evangelho. Eles estavam bem no barco, mas veio a tempestade, e eles começaram a sentir medo, e o Senhor veio de madrugada caminhando sobre as águas, e ficaram tão atônitos em meio a exatamente a tempestade, que não reconheceram Jesus, pensaram que era fantasma. Mesma coisa, a brisa suave veio perto de Elias e ele não reconheceu o Senhor. Quanto mais estava agitada a tempestade no Novo Testamento com os apóstolos, eles não reconheceram que era Jesus que estava caminhando sobre as águas. Meus irmãos, o medo que nós temos, a insegurança do futuro, o medo diante das dificuldades nos segue também e nos deixa cegos, sem a capacidade talvez de reagir. A fé deve nos levar a reagir, a ter uma reação, a ressignificar a vida, senão a gente perde tudo o Paulo. Então, Pedro, mesmo com a fé oscilante, ele vai dizer o seguinte: Senhor, se for você mesmo, me chama que eu vou caminhando sobre as águas. Então Jesus diz: vem, pode ir. Então Pedro saiu e caminhou. Quando Elias foi chamado para sair da caverna, saiu da caverna e foi caminhando até o monte. E quando ele manteve a fé, ele caminhou e ficou firme. Depois, quando ele veio o medo, ele começou a tremer. Pedro, a mesma coisa. Quem tem fé sai, luta, levanta, insiste, mesmo com as lágrimas, mesmo com os joelhos oscilantes, mesmo com os braços cansados, mesmo com a vontade de não querer mais crer, mas é chamado exatamente a levantar-se. E Pedro, quando começou a ter uma autoconfiança, começou a afogar. Nós temos aqui também, meus irmãos, a luta desigual entre a fé e o espírito do medo, tão forte na gente, tão humano, tão presente em nossas vidas. A luta desigual, a luta dialética entre fé e o espírito do medo que nós temos diante do novo. Mas o Senhor mostrou que estava com eles, dando a palavra de conforto. Não tenhas medo, homens de pouca fé. E Jesus veio e uma brisa leve também tomou conta do barco e a tempestade passou. Pedro e Elias, meus irmãos, tiveram fé e coragem, mas quando perderam o foco, um começou a tremer e o outro começou a afundar. Pedro e Elias somos todos nós, quando fraquejamos na fé,
quando começamos a afundar, esquecemos de gritar pelo Senhor, enxergar que Ele está perto, pelo menos para nos dar a mão, para dizer: recomece. Às vezes nós remamos e não saímos do lugar. Às vezes nós temos sonhos e não chegamos naquele momento que queremos. Às vezes somos açoitados pelas ondas do mar da vida. Não é que o Senhor dá sofrimento, não é que o Senhor nos castiga, mas ao mesmo tempo Ele vai se utilizar das segundas causas exatamente para dizer: estou contigo, tenha fé, não desista, chegaremos lá comigo. Essa consciência precisamos ter sempre, para não abandonar tudo aquilo que foi plantado em nossos corações, que a gente plantou, que o Senhor plantou. Ter fé não é fácil, meus irmãos, porque nós somos muito humanos. Às vezes temos uma fé, um pé na fé e outro no medo, e outro no medo. O medo chega mais rápido que a fé. Então peçamos essa Eucaristia para que Ele não nos deixe perder a fé, mesmo em meio às cruzes, a tempestades, aos terremotos, aos fogos, aos problemas da vida. Eu diria as tsunamis que às vezes chegam. Quando chega um problema, vem rio e cai em cima da cabeça da gente. Todo mundo tem, comigo também, sou padre, estou falando para vocês. Todo mundo tem. Se eu fosse perguntar aqui, quem não passou por tudo da eu passei, sou padre. Já caiu um edifício sobre a minha cabeça. Parece que quando eu estou com um problema, vem 300 sobre a minha cabeça. Parece que tudo vai acabar. Mas é importante segurar na mão do Senhor e ressurgir das cinzas, às vezes. Ressurgir das cinzas como uma águia, como um pelicano, como aquele que encontra forças do nada, mas segura nas mãos do Senhor. E tem o Senhor salva-nos. Coisa não é fácil, coisa difícil, mas fiados no Senhor, resistiremos até o fim. Que os pais também aqui presentes, os momentos de dúvida de medo diante da missão que Deus nos confiou, briguem por Ele, que foi um filho fiel ao Pai do céu, até a morte de cruz, e ressuscitou. E também lembremos de São José, grande pai adotivo do Senhor, justo e fiel, que também teve seus temores, mas honrou o chamado do Senhor e cuidou verdadeiramente do seu Filho Jesus Cristo. Senhor, salvai-nos sempre, de maneira especial, quando o fogo dos problemas quiserem e aparecerem em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador da sua